Gente, esse é meu vídeo. Tô estreando esse vídeo no YouTube, no canal, falando sobre um assunto que eu gosto bastante, que é sobre o ensino, a pedagogia que Jesus utilizou para ensinar as pessoas, como ele transmitia o conhecimento dele, como é que ele ensinava, os métodos, as maneiras, quem era o público-alvo dele, quem eram as pessoas com que ele iria ensinar e, e ele também formou discípulos, né? Utilizou o ensino, várias formas de ensino para formar discípulos que passariam a mensagem dele, né? Recontariam os ensinos dele até a partida dele. Então, vamos iniciar conceituando a palavra ensino, né? A palavra ensinar. Vem do hebraico, que eu não sei pronunciar, significa instruir, dirigir, ensinar, apontar, atirar, visar, arremessar, lançar em linha reta. Então, a palavra ensinar tem todos esses significados, né? E o ensino também eu costumo colocar como um discipulado. Então, aqui tem um versículo bíblico, né? Deuteronômios, capítulo 6, verso 6, 7. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, esse aí é o mandamento que o Senhor nos deu, né, que nós temos que colocar as palavras de Jesus, as palavras de Deus no nosso coração e ensinar e repassar aos nossos filhos, né, sentado em casa, andando pelo caminho, quando estiver deitado e quando se levantar. Então, discipulado, a palavra discipulado, né, tem o conceito de que depois de aceitar a mensagem do Evangelho, deve-se ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Eles devem viver no novo reino de Deus, no qual eles agora são parte. Então, a pessoa que se converteu, a pessoa que aceitou, que recebeu a palavra de Deus, recebeu o Evangelho, né, que anunciava a morte e a ressurreição de Jesus pelos pecados da humanidade, pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ela deve, depois que ela aceitou o Evangelho, né, depois que ela aceitou essa mensagem, que ela concordou com essa mensagem, ela deve ser ensinada por pessoas, né, da igreja a todas as coisas que Jesus ordenou, para que ela possa viver no reino de Deus, fazendo o que Jesus deseja. Então, como era a educação no Antigo e no Novo Testamento? A educação judaica era religiosa, estudava-se em casa, era dever dos pais instruir os seus filhos a conhecer as Escrituras. O resultado desse tipo de educação era um cidadão mais solidário, de caráter reto com o seu Deus e produtivo na vida em comunidade. O método de ensino era baseado na memorização, no aprendizado cotidiano, nos acontecimentos diários realizados por citação oral e escrita. A casa era o principal lugar de instrução na sociedade. Ambos os cônjuges são encarregados de treinar os próprios filhos. Como filho homem, era ensinado a atividade do pai, filha mulher, era ensinada as atividades domésticas. Então, a educação judaica era uma educação religiosa, a educação do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Eles estudavam em casa, o pai e a mãe ensinavam, de acordo com aquele mandamento anterior que eu li, né, em Deuteronômios, que era dever do pai ensinar o filho sentado, deitado e andando pelo caminho. Então, eles ensinavam a vida cotidiana às crianças e também
o método de memorização era tradição oral. Era tradição oral e em alguns lares, não eram todos os lares que o povo era letrado, era ensinado a parte escrita, né? A educação escrita. Quando e onde Jesus ensinou? Jesus ele ensinou em vários lugares. Quando Jesus ensinou em dia de sábado, que sábado era um dia especial para os judeus, era um dia que eles guardavam o sábado. Então, entraram em Cafarnaum, os discípulos. E logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. Jesus ensinou diariamente e todos os dias ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes, os escribas, os principais do povo procuravam matá-lo. Jesus ensinou em cidades e povoados. Respondeu-lhe Jesus: Vamos à outra parte, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, porque para isso é que eu vim. Jesus ensinou no centro da adoração religiosa e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Ele ensinou em qualquer parte e em toda parte. Então, Jesus ele ensinou em vários lugares, ensinou na sinagoga, ensinou diariamente, ensinou em cidades e povoados, ensinou no templo e ensinou em qualquer parte, em qualquer lugar. Ele sempre estava disposto a ensinar a multidão, aos discípulos, os seus ensinamentos, os ensinamentos sobre o reino de Deus. Então, por que Jesus ensinou? A segunda pergunta. Ele foi comissionado por Deus para fazer isso. Ele respondeu, né? O versículo. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então, ele tinha consciência que ele havia sido enviado ao povo de Israel para ensinar o caminho de Deus, para ensinar como agradar a Deus. Então, Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. A quem Jesus ensinou? Jesus ensinou as multidões. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu um monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos e ele se pôs a ensiná-los, dizendo. Então, Jesus ensinou a indivíduos, Nicodemos e a mulher samaritana. Jesus ensinou homens e mulheres em todos os níveis da sociedade. Jesus deu um ensino especial aos seus discípulos. Então Jesus, deixando a multidão, entrou em casa e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do campo. Então Jesus ele ensinou às várias pessoas, né, às multidões, aos indivíduos em específico que procuravam ele, como Nicodemos e a mulher samaritana, para saber mais. Jesus ensinou homens e mulheres em todos os níveis da sociedade. E Jesus deu ensino especial aos seus discípulos. Elementos que Jesus agregou aos seus ensinos. Ele utilizou milagres. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: De onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Ele também utilizou autoridade, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como escribas. Ele utilizou o amor e a compaixão. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estavam sentados junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele utilizou demonstrações de poder. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele utilizou o ambiente, ensinou as pessoas onde exatamente elas viviam, onde elas trabalhavam. Ele utiliza também a aprendizagem gradual, aprender um pouco de cada vez, e com muitas parábolas tais, lhe dirigia a palavra, porque podiam compreender. E geralmente ele pedia respostas, né?
serem cumpridores da palavra. Ele queria respostas aos seus ensinos. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que